Vamos lá, tudo bem com vocês, meninos, meninas? Nós chegamos aí à nossa segunda aula do terceiro bimestre da terceira série do ensino médio de filosofia. E a gente tem como material para essa aula o seu caderno do aluno, tá? Nas páginas 75 e 76. Temos também, se você quiser ler, algumas coisas lá no livro didático. Mas a leitura que eu acho mais recomendada, para que você tenha o resumo básico disso tudo, são esses dois textos aqui que estão na internet. São bastante fáceis de você acessar e que explicam as principais ideias do conteúdo dessa aula. Ok? E também, claro, para sua disposição vai ter essa aula gravada e a aula ao vivo pelo Classroom. E antes da gente começar a aula, seria interessante que você desse um pulinho aí no YouTube e acessasse esse vídeo, ok? Vamos dar um tempinho para que você faça isso e depois volte aqui para que a gente continue a nossa aula. Foi lá? Bom, espero que você tenha ido lá e tenha visto esse vídeo, que ele trata de várias pessoas dizendo aquilo que pensam sobre a liberdade. E a primeira grande pergunta que a filosofia faz para a gente é: qual é a nossa definição de liberdade? O que eu acredito ser liberdade? Mas mais do que só dizer o que eu acredito ou desacredito, é interessante a gente saber por que a gente acredita nisso ou naquilo. Quais são os nossos argumentos para defender que ideia nós temos sobre liberdade. Ok? E para que a gente vá melhorando, instrumentalizando essas nossas ideias, Liberdade, segundo é que a gente vai assistir a aula de hoje, né, que a gente vai verificar essa questão da aula de hoje, para que a gente possa, então, entender todo esse conteúdo do que é a liberdade, que parece uma coisa que a gente sabe, parece uma coisa extremamente simples, mas a gente sabe que não é. E eu tenho certeza que quando eu te pergunto o que é liberdade, o que, é que você pensa, você já começa a dar uma série de raciocínios, dar tratos à bola para chegar a uma resposta. Então vamos a algumas definições preliminares. Tá? Primeira grande definição de liberdade, que é aquela que vem lá do senso comum, que é a ideia de que a liberdade é agir de acordo com a própria vontade, é ter o seu livre arbítrio, é tomar as suas próprias decisões, tá? Sem que ninguém interfira nessa decisão. Ou seja, você decide porque você assim quer. A segunda ideia de liberdade, também bastante presente no nosso cotidiano, é a ideia de liberdade política, né? A ideia da liberdade como um dos ideais liberais, né? Ou um conjunto de ideais liberais que se torna um dos direitos básicos da cidadania. Não existe cidadania sem liberdade. A liberdade ela seria um princípio muito caro para os cidadãos. Né? Na verdade, ela é condição sine qua non para que a gente exerça a nossa cidadania. A terceira ideia aí que nós temos no slide é já a questão da liberdade mesmo como um grande problema filosófico, né? Que é algo que determina a autonomia ou não
dos seres humanos diante dos eventos, tanto da vida individual, social, política. E a grande pergunta da nossa aula é: liberdade existe? A gente é livre? Mesmo com todas essas definições, mesmo eu sabendo o que é liberdade, eu sou livre? A gente vai ter várias respostas para isso, né? Alguns filósofos vão dar respostas bem diferentes e bastante interessantes para melhorar a nossa argumentação dessa resposta. A gente começa, claro, com um dos grandes filósofos da antiguidade, que é o senhor Aristóteles, e parece que ele é quem deu o grande chute inicial para o problema da liberdade. No sentido de que o Aristóteles ele faz uma análise das ações humanas em três instâncias, né? Todas as nossas ações são motivadas por um desejo. Né? O Aristóteles sempre trabalha com essa coisa de causa e efeito, de finalidade, do raciocínio muito encadeado. E aí ele diz que todas as nossas ações são motivadas pelo desejo. E que desejo é esse? O desejo de ser feliz, né? Que é o grande desejo humano, a grande finalidade de todas as ações humanas. Mas para chegar nisso, nós temos três tipos de ações. Elas podem ser voluntárias, quando elas acontecem de acordo com a minha vontade, quando elas acontecem de acordo com as minhas decisões. Elas podem ser involuntárias, quando elas acontecem por interferência de agentes externos. E o Aristóteles ainda classifica que existem atos que são mistos, né, que acontece por eu ajo de acordo com a minha vontade, mas por alguma interferência externa para evitar um dano maior. O Aristóteles vai dizer que o ideal é que todas as ações estejam no controle do agente, né? Porque assim ele conhece todas as consequências dessa ação praticada. Mas os atos involuntários não estão na nossa alçada de decisão. E mesmo os atos mistos, eles não são tão bons porque a gente o faz para evitar algo pior, né? A gente faz para poder atingir um fim menos trágico do que aquele que se avizinha. Vamos dar um exemplo claro disso. Resolvi viajar, ato voluntário, né? Vou passar uns dias aí com os meus familiares que moram longe de mim. Peguei meu carro, escolhi todas as roupas e tal. Durante a viagem, começa a chover. E a viagem que eu havia me programado para fazer em 4 horas, ela vai durar 6, porque a chuva é muito forte. E eu então não tenho controle sobre essa intempérie da natureza. Eu tenho que mudar a minha decisão. Então, olha só. Viajar, programar-se, ato voluntário. Chuva, não sou eu que controlo. Então, provoque em mim um ato involuntário de desacelerar o meu carro. Beleza. Mas eu, no meio disso tudo, posso escolher, mesmo que por interferência da chuva, aumentar a velocidade, porque eu preciso muito, eu estou com muita saudade, estou carregado com as minhas emoções. Nesse momento que eu decido, mesmo diante de uma série de circunstâncias adversas, eu estou num ato misto. Né? Tem a minha vontade, mas tem uma série de condições que são externas a mim. Beleza? Então você vê que os atos voluntários
involuntários e mistos, eles são uma constante na nossa vida. E aí a gente pode, a partir desse chute inicial do Aristóteles, distinguir ou classificar três ideias, três concepções de liberdade, três maneiras. A primeira delas é de entender a liberdade do ponto de vista do libertarismo, que diz que nós somos totalmente livres nas nossas decisões, né? As nossas decisões, elas são influenciadas somente pela nossa vontade, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios. A segunda ideia é a ideia do determinismo, que diz que não, liberdade não existe. Libertarismo é uma ilusão, porque tudo acontece por interferência de forças, de condições, de situações externas a nós. Tá? Por mais que eu decida viajar, sempre quem vai controlar esse tempo de viagem, todas as minhas decisões durante a viagem, não sou eu, mas são as condições da natureza, as condições geográficas, as condições da mecânica do carro e tudo mais, as quais eu não tenho controle sobre. Já a liberdade dialética, a liberdade situada, é a junção dessas duas coisas, que entende que, mesmo tendo uma série de condições, e aí é interessante entender a palavra situada, depende da situação. Há situações que nós não escolhemos, mas é sempre possível uma ação humana sobre elas. É sempre possível a gente fazer as nossas intervenções diante de coisas que a gente não controla. Tá? Vamos entender um pouquinho melhor de cada uma com as ideias de alguns filósofos. Um dos filósofos libertaristas que eu gosto muito é Santo Agostinho, né? Agostinho, grande filósofo lá da Igreja Católica, e que traz para a reflexão filosófica vários elementos religiosos e de questionamentos que são muito históricos, muito dentro da realidade histórica de Agostinho. Uma grande pergunta que tinha lá na época de Agostinho é: qual é a origem do mal? Porque é bastante interessante. Se Deus tudo sabe, se Deus tudo vê, se Deus tem a presciência do mundo, da história, e permite o mal não é culpa dos homens, o mal seria culpa de Deus. Então Deus seria o responsável pelo mal. E o Agostinho dá uma resposta que eu acho fabulosa. Ele diz o seguinte: não é bem assim. O homem é dotado de um negócio chamado livre-arbítrio. Então, gente, resumidamente, a grosso modo, tá? Seria mais ou menos o seguinte: se Deus tomasse as decisões pelo homem e não desse a ele esse livre-arbítrio, esse exercício da vontade, o homem seria apenas uma marionete diante de Deus. E que valor teria isso para Deus? Que vantagem, que grandeza seria essa de Deus? De fazer, de fazer com que esse ser que ele criou não tivesse as próprias escolhas, não tivesse a própria vontade. Dessa forma, quem faz as escolhas, Deus sabe o que vai acontecer, mas ele dá o livre-arbítrio para que o ser humano tome as decisões e escolha entre o bem e entre o mal. Tá? Há sempre duas alternativas postas para o ser humano. Ele escolhe aquele melhor quiser, que melhor lhe aprouver. Então, a culpa do mal não é de Deus, é do próprio homem. E aí, Agostinho coloca essa ideia de livre-arbítrio, que eu acho muito interessante. Tá? Então, cada um de nós tem a consciência moral e o livre-arbítrio da
própria vontade. Eu sei o que é o mal. Eu sei as consequências disso. Então, eu tomo as decisões porque eu as quero. Eva sabia a consequência de comer a maçã, que era o fruto proibido por Deus. Mas quem quis comê-lo foi Eva. Eva assim o desejou. Eva assim aceitou a provocação da serpente. Então, quem é responsável pelo mal do mundo é a própria humanidade. A segunda ideia libertária que a gente tem aí na aula é a ideia de Sartre, Jean-Paul Sartre. Gente, é interessante Sartre porque ele está escrevendo do final da Segunda Guerra Mundial. Imagina a tristeza, a angústia que essas pessoas estavam vivendo, né? Países destruídos, vidas destruídas, milhares de pessoas mortas. E aí o Sartre tem uma frase que eu acho que é fabulosa e que eu acho que exemplifica muito essa ideia da liberdade absoluta, né? De que nós estamos condenados a ser livres. Que é a ideia de que não importa o que fizeram de mim, mas o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim. A realidade está posta, a realidade está dada. Eu não controlo essa realidade, mas eu controlo o que eu vou fazer diante dela. Sou eu quem decido, sou eu que faço. Todas e quaisquer consequências, elas dependem da minha decisão. E aí é interessante a gente talvez pensar que não estamos falando apenas do indivíduo, mas estou falando de mim como humanidade. Estou dizendo, o certo está dizendo para a gente do quanto que nós somos responsáveis pelos acontecimentos ao nosso redor, a história ao nosso redor. Nós somos seres condenados a tomar decisões, a fazer escolhas diante dos entraves e diante das encruzilhadas da vida. Tá? Acho que dá um panorama bastante geral aí da ideia do Sartre. Uma outra ideia, né? Agora já vamos para o determinismo. Eu acho que o determinismo, um dos maiores exemplos é a ideia do fatalismo, de uma das grandes tragédias gregas, né, de um grande mito grego, que é a história de Édipo. Tá? Não vou fazer a leitura detalhada aqui no vídeo. Esse texto tem vários lugares aí na internet. Né? Tenho aí um resumo para que você conheça a história. Mas, resumidamente, Édipo é alguém que está predestinado a matar o pai e casar com a mãe. E mesmo que vão sendo tomadas uma série de decisões em meio a tudo isso, Édipo não consegue fugir do seu destino e mata o pai e casa com a mãe. Não há como fugir do destino. E essa ideia, presente no mito de Édipo, aparece em uma das filosofias, que é o estoicismo. Segundo o estoicismo, haveria leis universais, causas necessárias para tudo, ou seja, por mais que a gente tente fugir, existem causas externas a nós, existem fatores externos a nós que não nos permitem totalmente decidir. E por mais que a gente tenha a ilusão de que a gente está tomando decisões, essas decisões elas não conseguem mudar essas leis e essas causas. Então é melhor a gente aceitar que a gente não controla tudo, que a gente não tem poder sobre tudo, e viver de forma mais serena e mais tranquila. Bastante interessante. Perdão. Só voltando aqui no determinismo, então, nós temos aí, então, um destino. Tá? Entenda destino aí, tanto do ponto de vista esotérico quanto do ponto de vista prático, mas de algo que nós estamos predestinados, que vai acontecer independente da nossa vontade ou não. Outro filósofo determinista, que eu acho bastante bacana, é Hobbes. O Hobbes ele tem a ideia de que o livre-arbítrio é uma grande ilusão, porque por mais que a gente escolha
existem causas finais que interferem em todos os acontecimentos, que interferem nas decisões que nós tomamos, que interferem naquilo que nós decidimos. E no fim das contas, eu não posso escolher não escolher. Eu tenho que escolher. Então, o livre-arbítrio é uma grande ilusão. Tá? No fim de tudo isso, né, o Hobbes identifica como causa primeira de tudo o próprio Deus, né, a própria divindade, como uma cadeia de causa e efeito do qual o homem não tem controle. E eu acho que assim, para nós, aqui do século XXI, a grande influência desse determinismo está aqui, ó, na questão do determinismo social. Que é uma ideia muito presente em alguns sociólogos positivistas, né, também chamado de darwinismo social, de que o meio, na verdade, sim, o homem é fruto do meio. Dependendo do meio no qual você estiver, você vai sofrer toda a influência desse meio, de forma tal que você não escolhe ser isso ou aquilo, você não escolhe fazer isso ou aquilo, mas sim o meio escolhe para você. Então, cada um de nós é fruto desse meio social, geográfico, histórico no qual nós estamos inseridos. Nós somos frutos de tudo isso, então nós não escolhemos ser assim. Nós somos apenas frutos. Tá? Essa ideia ela surge com um geógrafo, não exatamente dentro dos positivistas, mas com um geógrafo alemão chamado Heitzel, que ele fala justamente que o meio determina as ações, a vida e as ações das pessoas. Né? Eu acho isso bastante forte, porque a gente não escolhe ser isso ou aquilo. Né? Na verdade, a gente é apenas fruto do meio. Apesar dele não usar essa palavra determinismo, as ideias que ele usa são ideias deterministas. E por último, nós temos a liberdade dialética. Gente, vou resumir dialética de uma forma bastante sintética, tá? É uma coisa um pouco mais profunda, né? Se você quiser depois leia sobre dialética, né? Tem bastante textos aí na internet bacana. Mas assim, traduzindo de uma forma muito simples, dialética é perceber que em tudo tem dois, né? As contradições, o sim e o não, o bem e o mal, o certo e o errado, eles fazem parte de uma mesma realidade. Né? E se a gente usar as ideias tanto de Hegel quanto de Marx, a gente vai ver que a contradição, né, na verdade, a antítese, ela já faz parte da realidade. Né? Toda Toda a realidade é formada de tese, antíteses e, consequentemente, de síntese. Esse processo histórico tem sempre esses dois lados dentro de si. Então, não é uma coisa só. Então, traduzindo isso para a ideia de liberdade, é entender que liberdade não é só determinismo, nem só libertarismo. A gente tem, dentro da questão da liberdade, essas duas realidades, essas duas coisas. E aí tem, por isso eu gosto muito da ideia de liberdade situada. A liberdade, ela depende das situações, das condições objetivas que a vida nos coloca. Traduzindo isso para o pensamento marxista, tá? De novo, síntese, né? Resumido, é a ideia de que assim, nós somos fruto da história, nós somos fruto de uma ideologia dominante. Ou seja, a história, tudo que aconteceu no passado, tudo que está acontecendo no presente, e toda a ideologia, ela interfere no modo que eu penso, no modo que eu entendo,
no modo que eu raciocino, no modo que eu compreendo a minha realidade de classe e a realidade social e histórica à minha volta. Só que dentro disso, eu sou agente transformador da história. Olha que coisa, né? Tese, antítese. Eu sou agente transformador da história atual e da história futura. Então, eu sou um agente de revolução, de mudança. E como é que isso acontece? A partir da tomada de consciência de classe e das minhas escolhas, tanto políticas quanto ideológicas, sociais e revolucionárias e tudo mais. Ou seja, eu não consigo mudar o que já aconteceu, eu não consigo mudar a situação passada, mas eu posso interferir no presente e no futuro. Então, onde é que está? Eu sou totalmente livre? Não, não sou totalmente livre. Eu sou fruto dessas condições históricas. Eu sou fruto desse meio social no qual eu vivo. No entanto, eu posso transformar tanto esse meio social quanto tudo à minha volta a partir do meu momento das minhas escolhas. Ok? Bem resumidinho, a grosso modo, aí, o pensamento marxista. Um outro filósofo que eu acho muito bacana, e assim, dá pra gente pegar a ideia dele de liberdade a partir dessa frase aqui, ó. Jamais sou coisa, jamais sou consciência nua. É Merleau-Ponty. E é legal porque, assim, é muito ligado a toda a ideia da dialética, de que, assim, a gente é fruto de uma série de condições históricas, biológicas, econômicas, sociais, que a vida me impõe. Eu não sou uma consciência nua. Eu não sou só o que eu quero ser. Eu não penso de maneira totalmente autônoma, desvinculada de todo o universo à minha volta. No entanto, eu não sou coisa, eu não sou marionete. Eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho intenções, eu tenho escolhas. Vou te dar um exemplo muito tosco. Você nasceu uma pessoa de uma classe mais humilde, você tem todas as condições adversas para que você vença na vida, mas você resolve ser médico. Beleza. O diploma de médico não vai cair no teu colo. Né? Esse projeto de vida que você tem não cairá no teu colo, mas vai depender de um monte de coisas que você fizer. Então você nem é só coisa, nem é consciência nua. Tá? Toda aquela condição social, todo aquele meio, todas aquelas influências que aquele meio te fez para desacreditar do seu projeto de vida são muito fortes. No entanto, você não é só coisa, você é uma consciência, você é alguém que consegue buscar e fazer uma série de escolhas a partir disso. Lá no teu caderno do aluno, tem um teste para você fazer e verificar qual das três correntes mais se adaptam à sua forma de pensar, à sua forma de entender o mundo e as coisas. Claro que é um teste desse. Pode ser que você seja um pouco libertário, um pouco determinista, tudo misturado, tudo é possível. Mas é legal para a gente se conhecer e entender essas três correntes, essas três concepções da filosofia dentro da história. Ok? Não precisa responder, é só uma sugestão para que você faça o processo de autoconhecimento. Para você que está fazendo atividade impressa e está assistindo o vídeo só para poder se entender mais o conteúdo, o que eu preciso que você faça é isso aqui, ó, essas duas perguntas que você deve estar escrito nas suas atividades impressa. Ok? Para você que faz atividade online, nós vamos fazer análise de algumas frases, tá? Frases de Hobbes, de Mário Quintana e de várias outras pessoas aí, e que elas revelam o que essas pessoas pensam sobre liberdade. Qual é a
tua tarefa? Tua tarefa é identificar, olha, esse cara está sendo libertário, esse cara está sendo determinista, esse cara está defendendo a liberdade dialética. De acordo com essa frase, você vai ler aí, ó, a frase do Hobbes. O Hobbes está fácil, porque você já viu durante a aula, se prestou atenção, ó, já sabe qual é o pensamento do Hobbes. Tem o poeta Mário Quintana, ok? Tem a Antoine Exupéry, né? Escritor lá, autor do Pequeno Príncipe. Tem um camarada, um jornalista, já falecido também, Caio Fernando Abreu, né? A gente colocou só como Caio Abreu, um cara também tem uma ideia aí sobre a questão da liberdade. Leia com atenção cada frase que você vai saber. Temos aí Paulo Freire, tá? Pedagogo brasileiro, e Manuel de Oliveira, um cineasta português. Cada um tem aí uma ideia bastante firme, né? Que a gente pode dizer, não clara, mas firme, sobre o que acredita ser liberdade. Tá bom? A ideia é a gente discutir, a gente verificar as várias formas de pensar e saber quais são cada uma delas e saber quais são as nossas, tá? E até mesmo para poder construir os nossos argumentos. Qualquer dúvida, estamos aí, basta você mandar um oi, escrever aí nos comentários se você compreendeu, se não compreendeu. Tá ok? E vamos voltar aqui no início, a grande pergunta. Para você, o que é liberdade? Você é libertário, determinista ou liberdade dialética? Tá bom? Pensem, estudem e se aprofundem. Um grande abraço.